Bem-vindos a uma jornada através do tempo, onde exploraremos um dos mais intrigantes capítulos da história europeia, a Santa Aliança. Neste vídeo, mergulharemos nas profundezas dos eventos que deram origem a essa aliança única e seu impacto duradouro. A Santa Aliança foi uma coalizão política formada por líderes europeus após as guerras napoleônicas, com o intuito de preservar a paz e a estabilidade na Europa do século XIX. Formalizada em 1815, a aliança era composta principalmente pela Áustria, Prússia e Rússia, sob a liderança dos monarcas Metternich, Alexandre I e Frederico Guilherme III, respectivamente. Após o colapso do Império Napoleônico e o Congresso de Viena, de 1814 a 1815, a Europa enfrentou um período de grande instabilidade política e social. As guerras napoleônicas haviam deixado um vácuo de poder e um cenário de incertezas em relação ao futuro do continente. Os líderes europeus que se uniram na Santa Aliança buscavam restabelecer a ordem e a estabilidade na região após décadas de conflitos. O principal objetivo era garantir que nenhum novo líder ou movimento desestabilizasse a paz recém-restaurada. A Santa Aliança baseava-se em princípios de solidariedade, moralidade e religião. Seus signatários comprometeram-se a apoiar-se mutuamente contra qualquer ameaça à ordem estabelecida, fosse ela de natureza interna ou externa. A aliança também defendia o princípio da legitimidade, que afirmava o direito divino dos monarcas a governar. Áustria, representada por Metternich como uma das potências dominantes na Europa Central, a Áustria desempenhou um papel central na formação e liderança da Santa Aliança. O chanceler austríaco, Clemens von Metternich, foi uma figura-chave nas negociações e políticas da aliança. Rússia, liderada por Alexandre I sob o comando do czar Alexandre I, a Rússia desempenhou um papel crucial na formação da Santa Aliança. Alexandre I era conhecido por sua visão de uma Europa unida sob princípios conservadores e religiosos. As guerras napoleônicas tiveram um impacto significativo na Rússia, que por sua vez foi um dos países mais impactados pelas guerras napoleônicas, tanto em termos políticos quanto sociais e econômicos. A invasão da Rússia por Napoleão Bonaparte em 1812 foi um dos eventos mais marcantes das guerras napoleônicas. Com um exército colossal, Napoleão marchou em direção a Moscou com o objetivo de derrotar as forças russas e forçar o czar Alexandre I a fazer as pazes. A campanha culminou na captura e subsequente queima de Moscou pelas tropas francesas, em setembro de 1812. A invasão napoleônica causou enormes perdas para a Rússia em termos humanos e materiais. As batalhas, as doenças e as condições climáticas extremas levaram à morte de centenas de milhares de soldados russos e civis. Além disso, a destruição de cidades e vilarejos, juntamente com o saque das tropas invasoras, deixou um rastro de devastação por onde passaram. Após a ocupação de Moscou, Napoleão enfrentou a dificuldade logística de manter seu exército abastecido durante o inverno russo. Diante dessa situação, as forças francesas foram forçadas a uma dolorosa retirada, durante a qual sofreram mais baixas devido ao frio, à fome e aos ataques das tropas russas. A retirada de Napoleão marcou um ponto de virada na campanha, enfraquecendo sua posição na Europa. Apesar das perdas devastadoras, a resistência russa à invasão de Napoleão fortaleceu o sentimento nacionalista e a unidade do povo russo. A liderança do czar Alexandre I durante a guerra foi amplamente elogiada, e sua imagem como defensor da pátria russa foi reforçada.
Esse sentimento de unidade desempenharia um papel importante nas décadas seguintes, especialmente durante os tumultos e revoltas que marcaram o século XIX na Rússia. As guerras napoleônicas tiveram consequências econômicas significativas para a Rússia. Os custos da guerra, juntamente com a perda de terras agrícolas e recursos naturais, causaram pressão sobre a economia do país. Além disso, a presença das tropas francesas e a subsequente retirada deixaram vastas áreas do país em ruínas, prejudicando a produção e o comércio. Prússia, representada por Frederico Guilherme III. A Prússia, liderada pelo rei Frederico Guilherme III, também foi um dos membros fundadores da Santa Aliança. Apesar de seu tamanho relativamente pequeno em comparação com a Áustria e a Rússia, a Prússia desempenhou um papel significativo na coalizão. A Santa Aliança foi fundamentada em princípios de solidariedade, moralidade e religião. Seus signatários se comprometeram a se ajudarem mutuamente contra qualquer ameaça à ordem estabelecida, seja ela interna ou externa. Embora tenha sido inicialmente concebida como uma força para a estabilidade, a Santa Aliança também enfrentou críticas por suas intervenções em nome da conservação do status quo. Muitos a viram como uma tentativa de conter movimentos de liberalismo e nacionalismo que surgiram na Europa naquela época. A Santa Aliança teve várias atuações importantes na geopolítica mundial durante o período em que esteve ativa, embora seu papel tenha sido mais proeminente na Europa. A Santa Aliança foi ativa na supressão de revoluções e movimentos nacionalistas em toda a Europa. Seus membros intervieram militarmente em diversos países para reprimir levantes populares que ameaçavam a ordem estabelecida e o poder monárquico. Por exemplo, a intervenção da Santa Aliança na Revolução Grega, de 1821 a 1832, visava conter o movimento de independência grega contra o Império Otomano. A Santa Aliança desempenhou um papel central em congressos e tratados internacionais que moldaram a política europeia do século XIX. Por exemplo, o Congresso de Viena, de 1814 a 1815, onde a aliança foi formalmente estabelecida, e o Congresso de Aix-la-Chapelle, de 1818, que discutiu questões de segurança na Europa após a derrota de Napoleão. A Santa Aliança trabalhou ativamente para restaurar o antigo regime na Europa, promovendo princípios de legitimidade e conservadorismo. Seus líderes buscaram restaurar monarcas depostos e reverter os avanços do liberalismo e do nacionalismo que surgiram após as guerras napoleônicas. Após a Revolução de Julho de 1830 na França, onde o rei Carlos X foi deposto, a Santa Aliança considerou intervir para restaurar o regime monárquico. No entanto, a intervenção não se concretizou devido à oposição de outras potências europeias e à instabilidade interna na França. A Santa Aliança teve um papel significativo na questão oriental, que envolvia o desmembramento do Império Otomano e a redistribuição de territórios nos Balcãs e no Oriente Médio. Os líderes da aliança buscaram manter o equilíbrio de poder na região e proteger os interesses das potências europeias. Embora a influência da Santa Aliança tenha diminuído ao longo do tempo devido a mudanças nas dinâmicas geopolíticas e à ascensão de novos movimentos e ideologias, suas intervenções e políticas deixaram um legado duradouro na história europeia do século XIX. Apesar de seus ideais nobres, a Santa Aliança gradualmente perdeu sua relevância à medida que o século XIX avançava. Movimentos nacionalistas e as crescentes tensões entre as grandes potências minaram sua influência, até que sua existência formal chegou ao fim. A Santa Aliança pode ter sido um capítulo breve, mas seu impacto ressoa através dos séculos,
lembrando-nos dos desafios e das complexidades da busca pela paz e pela estabilidade em um mundo em constante mudança.